Muito bem, vamos falar hoje sobre classificação e características dos médiums. Lembrando o primeiro conceito de médium, deixado por Allan Kardec, que é aquela pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É uma faculdade, uma capacidade própria do homem e não constitui privilégio nem exclusividade de ninguém. Então, os médiuns vão ter uma aptidão especial para esses fenômenos, de uma ou de outra ordem. Portanto, há tantas variedades de médiuns quanto existem variedades de características humanas. Então, Kardec, didaticamente, dividiu em duas categorias: os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais ou inteligentes. Vamos ver as características dos médiuns de efeitos físicos. São aqueles que produzem fenômenos materiais com movimentos de objetos ou mesmo ruídos, pancadas, sons. Então ele ainda dividiu esses médiuns de efeitos físicos em médiuns facultativos e médiuns involuntários, né? Os facultativos seriam aqueles, Facultativo é quando eu quero fazer ou não quero alguma coisa. Então eles têm consciência dessa sua capacidade e pela sua própria vontade ele vai produzir aquele movimento. É claro que não sozinho, pode ser uma rotação de objeto, uma pancada. Então nós vamos lembrar das meninas que participavam daqueles fenômenos das mesas girantes ou mesas falantes que deu origem à doutrina espírita, em que elas, quando colocavam a sua mão sobre uma cestinha ou sobre uma mesa, elas tinham a intenção de produzir um fenômeno físico, embora a mensagem fosse do espírito, e só aconteceria se o espírito estivesse ali, é intencional, nesse sentido, penso eu. Agora, aquele involuntário muitas vezes nem sabe que possui essa faculdade, e começa a ouvir sons na sua casa, batidas, parece que alguma coisa está caindo lá na cozinha, vai lá, não tem nada. E é mais comum nas idades mais jovens, crianças, jovens, caso que tenha adolescente, porque eles estão no vigor da sua saúde, do seu fluido vital, dessa sua energia que se expande e facilita esse processo de alguma forma. Agora, interessante aqui notar que Kardec denominou esses fenômenos também de espiritismo prático natural, que é uma coisa natural e era uma prática visível. Só que ele pediu a todos nós que se fizesse um estudo detalhado quando esse fenômeno acontecesse, para não nos tornarmos joguetes das mãos das pessoas que querem ganhar dinheiro, como no filme de Kardec, quem assistiu, tinha uma apresentação no teatro e era uma fraude, era só para ganhar dinheiro, e muitas outras devem ter acontecido em sua época. Então, muitas vezes não passa de uma ilusão, tem aí os ilusionistas, como os mágicos, que são especializados nisso, e também, quando houver uma batida, verificar tudo primeiro. Será que não foi o vento? Será que a janela não estava aberta? Será que não foi o animal? Não pensar logo que é um fenômeno físico. Tem que afastar toda a parte física primeiro, para antes de já chegar dizendo que foi um efeito físico. E quais são as variedades classificadas por Allan Kardec? Os médiuns tipictólogos, os motores, os de translações ou de suspensões, os médiuns musicais, de aparições, de transporte, os pneumatógrafos e os curadores. Vamos ver as características de cada uma dessas mediunidades, ou tipos de mediunidade. Primeiro, os tipitólogos, tip, de pancada. Então, aqueles médiuns que vão influenciar a produção de ruídos, de pancadas. É bastante comum, mas muitas pessoas não sabem que possui, como eu falei,
e por isso começam a acontecer barulhos na casa dela. Isso aqui nós vamos lembrar do fenômeno, né, de Hydesville, que aconteceu no condado de Nova York, em 1848, que foram aquelas batidas que as meninas da família Fox, elas de madrugada ouviam sons e um dia resolveram se comunicar. Ficou conhecido também como o fenômeno dos raps, né, que é justamente a batida. Então ali seriam uma delas ou todas elas, as filhas do casal, médiuns tipitólogos, né, porque ali batia tipo um código Morse para a sua comunicação. Médiuns motores são aqueles que vão possibilitar o movimento dos corpos. Aqui eu penso naquele jogo, aquela brincadeira, né, que alguns jovens gostam de fazer, chamada de brincadeira do copo. Ali o copo só vai se movimentar na mesa, então é uma movimentação de um corpo inerte, se houver um médium doando fluido para isso acontecer e o espírito ali se comunicar, mesmo que para brincar, ele vai precisar desse médium. Então alguém ali do grupo seria médium motor, tanto para o copo, quanto para o compasso, quanto para a caneta, né? Cada um usa um objeto para poder brincar dessa forma, o que é desaconselhável sempre. Médiuns de translação ou de suspensões. Então eles vão, diferentemente do motor, que ele vai arrastar, né, um objeto, esse vai fazer o objeto subir. Olha lá, uma translação aérea, então ele vai de um lado para o outro. Lembrando que na época as mesas girantes, elas também giravam e subiam, ia até o teto, depois caía com toda uma força, ou vinha, né, gradualmente até voltar à sua posição normal. Então, tanto o médium vai doar fluido para o objeto se levantar, mesmo uma mesa pesada, quanto o próprio médium se levantar, né? Então, é um caso do Douglas Home, que eu vou mostrar em seguida. Então, como isso é possível, para não achar que o espírito é maluco? O espírito, né, o desencarnado, vai envolver, saturar o objeto, uma mesa, por exemplo, com o seu fluido, combinando também com o fluido do perispírito do médium. Então, os dois tipos de fluido, um mais condensado e o outro menos, ao envolver o objeto, é como se estivesse dando vida a esse objeto e ele vai começar a movimentar, mas a vontade não é do objeto, é do espírito que, como um controle remoto, vai movimentando a mesa para um lado ou para o outro, só com o seu pensamento. Então, aqui o caso do Daniel Douglas Home. Ele era um inglês, né, britânico, do século XIX, e olha aí a gravura, né, dele suspenso, as pessoas embaixo. Dizem que ele, inclusive, saía levitando por uma janela do prédio e entrava pela outra, né? Então ele tinha essa capacidade de levitar, de esticar-se, manipular fogo, carvões em brasa sem se machucar. Então ele tinha uma série de mediunidades, né? Entre elas essa de mover objetos à distância, a levitação, a materialização, e ele fez várias apresentações durante 35 anos, chegou a ser acusado de fraude, e ele mesmo investigava fenômenos de fraude, mas o Dr. William Crookes, que fez várias experiências, né, de materialização e outros médios, ele pesquisou, né, o Daniel Home e comprovou que era verdade essa sua faculdade. Médiuns de efeitos musicais. Então aqui não é a inspiração para a pessoa tocar o instrumento, é quando o instrumento toca sozinho, não é? Sem o contato do médium, sem um contato de ninguém. É bastante raro, mas como o fluido consegue se condensar e vai pressionar as cordas, né, de um violino, de um violão, ou as teclas, né, de um piano, consegue tocar. Tem muitos espíritos que vão pensar que é ele que está tocando, mas não tem força muscular para isso. O que está movimentando ali, muitas das vezes, é sempre o fluido
dele com o do médium. Aí nós vamos nos lembrar, quem assistiu o filme Ghost, aquela cena da estação de metrô, quando aquele espírito estava ensinando, né, a personagem principal a chutar uma lata, né? E aí ele tinha que condensar fluido para poder movimentar aquele objeto. Médiuns de aparições, né, ou de materialização são aqueles que vão provocar as aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, né? É um fenômeno mais difícil, né? Mais raro, mas que acontece. Pode ser em forma, né, de uma forma humana, ou parte dessa forma humana, uma cabeça, um braço, uma mão, uma perna, ou produzir chamas, clarões, né? E o objetivo é comprovar que o espírito está ali, que ele está vivo, né? Então, de novo, é parte do espírito, do seu perispírito, e parte do fluido desse médium que tem uma facilidade maior em emanar os fluidos do seu perispírito. Médium de transporte. Então ele vai auxiliar o espírito a trazer um objeto de um local para ali onde há a reunião. Um objeto que não existia ali antes, né, pode ser transportado. Geralmente objetos pequenos, flores, doces, joias, ele sai de um local, né, independente de onde ele esteja, um local material aqui no mundo, né, pode ser uma flor lá do Japão, que só tenha lá. Ele vai trazer, né, e vai materializar aquele objeto ali. Então, na verdade, como é que ele faz isso? Ele envolve esse objeto lá onde ele foi buscar, no seu fluido, e o espírito que não tem muito conhecimento do assunto, ele acha que ele está envolvendo na sua roupa, ou pegando, né, abraçando, mas é o seu fluido, e aí ele esconde o objeto de onde ele está, e aqui, quando ele tira o fluido, o objeto aparece, ele traz esse objeto, né? Então, o espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo, vai nos explicar que esse fenômeno reclama sempre maior concentração, maior difusão, doação fluídica, por isso que o médium é um médium especial. E esse processo é também bastante raro. Divaldo conta, né, que presenciou uma experiência como essa. Alguém trouxe de uma joalheria um relógio para lhe mostrar que é possível, né, e deu para ele o relógio para ver que era verdade. E também os espíritos dizem que é mais fácil esse tipo de fenômeno quando ele está, o médium, no estágio sonambúlico. E aí nós vamos lembrar de uma história verídica que aconteceu em 1531, quando um índio, né, de uma tribo próxima, uma comunidade indígena próxima à cidade do México, teve uma visão, né, que seria de Maria ou de Nossa Senhora, pedindo que ali, naquele local, né, um local afastado da cidade, fosse construída uma igreja em nome dela. Ele foi até o padre, levou o recado, o padre não acreditou. Aí depois ele teve uma segunda aparição, ele foi até o bispo não acreditou, mas pediu que, se fosse verdade, que ele levasse um sinal. E ele falou, né, nessa terceira visão, e o sinal foram flores, que ela pediu para ele envolver essas flores no seu manto e levar até o bispo. Eram flores que naquela época não floresciam ali, principalmente naquela região. Então, e ela falou que só podia abrir na presença do bispo. Então, quando ele estava de frente ao bispo, ele abriu, as flores caíam, estavam até orvalhadas para mostrar que acabaram de ser, né, colhidas. E mais do que isso, no tecido dele, do seu manto, tinha sido impregnado uma gravura, né, de Nossa Senhora, que ficou conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe. E é interessante que esse tecido do seu manto era feito de cacto, e esse tecido não durava mais que 20 anos. E ele ainda está intacto, né, e vai fazer praticamente daqui a 11 anos, vai fazer 500 anos que isso aconteceu. Então isso é um fenômeno de efeitos físicos,
Então, para nós espíritas, não é um milagre, é uma possibilidade, e esse índio, com certeza, era um médium, foi o médium escolhido, porque doou o seu fluido para essa possibilidade. Médiuns pneumatógrafos, que é diferente, né, de psicografia. Eles obtêm a escrita direta, pode ser um traço, pode ser um sinal, pode ser um símbolo, uma letra, um texto inteiro. Coloca-se um papel dobrado, uma folha em branco, numa gaveta, o que seja, daqui a um tempo vai lá abrir e tem alguma coisa escrita, tem alguma coisa desenhada, e o espírito fez, né, por conta própria, usando o fluido desse médium que tem essa possibilidade. Os médiuns curadores, né, como o nome já diz, eles têm o poder de curar, de aliviar o doente pela imposição das mãos ou pelo poder da prece. Então seria uma exaltação do poder magnético que todos possuímos e vai ser auxiliada, fortalecida pela ajuda dos bons espíritos. E lá eles ainda vão explicar no livro dos médiuns que é diferente do magnetismo, né, porque essa cura acontece instantaneamente, enquanto que o magnetismo exige um tratamento, né, uma metodologia, e às vezes demora mais tempo. Então é uma faculdade também espontânea, muita gente não sabe que possui, mas auxilia a curar. Então aqui só fazendo, né, uma diferença, nós vamos encontrar também Kardec perguntando, ele que estudava o magnetismo, se o magnetizador, aurindo força de si mesmo, da sua ação magnética, pode ser considerado médium. E os espíritos vão responder, no caso aqui o Erasto, a força magnética, né, que todos nós possuímos, ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. E aí o espírito vai dizer, se magnetizas com o propósito de curar, um espírito bom que se interessa por ti e pelo doente aumenta a tua força e a tua vontade, dirigindo esse fluido e melhorando as suas qualidades para o fim necessário. E o mais importante, mesmo que o magnetizador não acredite, mesmo que ele não tenha feito prece, tem um espírito ali ajudando porque ele quer fazer o bem. E sempre quando a gente pensa no bem, atrai um espírito para fazer esse bem. Então me fez pensar o seguinte, o único magnetizador que realmente doou somente de si, sem precisar de espírito, foi Jesus. Todos os demais, né, querendo ou não, sabendo ou não, acreditando ou não, está trabalhando com o espírito do lado. E me fez pensar também que Jesus, ele impunha as mãos para curar, ou passava, né, lama nos olhos, saliva, mais um processo de ritual para que as pessoas vissem o que estava acontecendo e acreditassem. Porque com certeza ele deve ter curado muito mais gente só com o olhar, né, só em passar perto, só em pensamento, que não vem ao caso. Porque ali aqueles, né, que ficaram conhecidos é porque precisava essa manifestação. A mesma coisa o passe numa casa espírita. A gente só coloca a mão sobre o paciente para o paciente saber que está acontecendo alguma coisa e o próprio médium também para auxiliar a direcionar o pensamento. Mas, pelo pensamento, o médium que se prepara com a ajuda dos espíritos consegue realizar esse trabalho. Tanto é que nós fazemos o passe à distância, como estamos fazendo a fluidoterapia e tem dado o mesmo efeito que no centro espírita. E agora nós vamos finalizar essa parte dos efeitos físicos, lembrando que não é milagre, não é mágica, não é sobrenatural, é o que o Espiritismo fala, é tudo muito natural e explicado cientificamente. O dia que a outra ciência, que não a ciência espírita, explicar melhor, pesquisar melhor o que é um fluido, isso tudo vai ser claro como água. Porque é o fluido universal, essa matéria etérea, quintessenciada, o quinto elemento, que é o agente principal dessas manifestações. Por isso que nós estudamos nesse curso primeiro os fluidos, e eu falo, sempre que tiver um tempo, leia o capítulo 14 da Gênese para familiarizar com esse assunto fluido,
porque tudo é feito nos fenômenos mediúnicos usando fluido. Ele é o agente que recebe a impulsão do espírito, tanto nós encarnados quanto os que já estão na erraticidade, já estão desencarnados, vão trabalhar em cima desse fluido. E é o mesmo fluido que constitui o perispírito. Por isso que num passe a gente dá o fluido do nosso perispírito, daí a necessidade da preparação e da limpeza desse perispírito. Né? Por isso que o tempo inteiro é essa troca fluídica, e nós estamos trocando fluido com as pessoas o tempo inteiro, com os amigos, numa prece, numa vibração. É o nosso fluido que vai ser estendido, né, externado e chegar no seu fim. Então, todos nós emanamos fluido. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, têm uma condensação, uma quantidade maior, por isso que eles são chamados de médios de efeitos físicos. E o outro grupo, médios de efeitos intelectuais, são aqueles, né, mais comuns que nós conhecemos, que é aquele intermediário para as comunicações, né, que acontecem geralmente nas casas espíritas mais conhecidas. E a Kardec fez algumas classificações aqui. Médium audiente, ele chamou de falante, hoje a gente chama do psicofônico, né, que é a mediunidade de psicofonia. Médium vidente, médium inspirado, médium de pressentimento, médium sonambúlico, médium pintor ou desenhista, médium músico, médium escrevente, que hoje a gente chama de psicógrafo. E isso tudo nós vamos conversar no dia 25 de abril, daqui a 15 dias, nesse mesmo horário.